Oi, gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui e vamos continuar lendo o livro Sombras do Recife, a presença dela, volume 2, parte 2. Dividi o capítulo 13 em 3 partes. E aí a gente vai ler agora a segunda parte do capítulo 13, porque ele é muito grande. Então, a última parte que eu li, Cristiano tinha acabado de chegar na casa do Visconde de Suassuna e tinha acabado de passar um bilhete para a moça, né, que ele encontrou no sarau. Então vamos continuar. Capítulo 13, parte 2. Cristiano anotou os pedidos e os funcionários levavam de volta à carruagem as peças não escolhidas. Neste momento, o rapaz tomou coragem e se aproximou da moça. Senhorita, aceite meus agradecimentos. Segurou a mão dela, passando-lhe o bilhete. A moça o encarou surpresa, olhos arregalados. Estava muito confusa, mas segurou o bilhete nas mãos. Naquela hora exata, o Visconde entrou na sala. De imediato, o clima mudou no recinto. Todos os escravos na sala pareciam aterrorizados, inclusive a mucama ao lado da moça. Bom dia. Creio que devo pagar ao senhor, correto? O Visconde parecia altivo e sério. O jovem entregou a nota, a qual o Visconde sequer lançou um olhar. Puxou indiferente do bolso uma carteira de couro e de dentro dela sacou 3 notas de 1 conto de réis novinhas. Isso deve bastar, fique com o troco. E saiu da sala com a mesma majestade. Venha, Beatriz. A moça seguiu o pai, mas olhou por sobre o ombro para o rapaz. Obrigada, senhor. Apreciei bastante as coisas vistas. Apertou de forma significativa o bilhete na mão. O coração de Cristiano se encheu de esperanças. Beatriz. Ela iria ao encontro e poderiam conversar. Beatriz, um nome tão perfeito para ela. A semana passou no corre-corre de vendas e pedidos. As festividades se aproximando, quase não paravam na loja. Não havia horário para sair e todos os funcionários estavam largando tarde à noite. Na manhã do sábado, ele foi trabalhar com um aperto no peito. Ela conseguiria ir ao seu encontro? Podia parecer fácil, mas não o era. Como uma moça de família iria sair de casa sem ser questionada pelo pai? Naquela sociedade onde as mulheres eram proibidas de circularem livres pelas ruas. Nesse quesito, Caruru era bem mais moderna que a cidade grande. Talvez tivesse sido precipitado de sua parte, mas que outra chance teria? Quando haveria de novo? Mal conseguiu pregar os olhos naquela noite, e a manhã daquele domingo particular passou com lentidão. Às 4 da tarde saiu de seu apartamento, decidida a enfrentar tudo à sua frente, mesmo a humilhação de ser rejeitado. A igreja estava quase vazia, mas ainda teria meia hora até o horário do encontro, supondo ela ir. Ele entrou na majestosa nave, seguindo todo o respeito e temor a Deus trazido pela atmosfera do lugar. Ele era cristão. Acreditava em ser salvo ou condenado por méritos ou pecados. Estava, de certa forma, se sentindo culpado em marcar ali um encontro mundano, mas não conseguira pensar em lugar melhor e mais protegido. Ajoelhou-se e fez uma prece silenciosa. Deus, faça-a vir me encontrar. Quero vê-la mais uma vez, conversar com ela, estar ao lado dela. Sabia ser uma oração bastante egoísta, mas ele a murmurava como um mantra, repetindo 1, 2, 10 vezes com fervor. Estava de olhos fechados, concentrado na sua prece quando sentiu um suave toque na manga. Abriu os olhos para encontrá-la ao seu lado, bastante tímida. A mãozinha enluvada ainda sobre o ombro dele. Olhou para cima, contemplando-a. Senhorita Beatriz, murmurou encantado. Você veio. Ela baixou a cabeça envergonhada. Mas é claro que eu vim. A voz estava de leve abafada pela vergonha, mas o bastante clara para ele. Como poderia deixar de vir? Aquelas palavras alegraram o coração de Cristiano. Ali estava a criatura dourada, sua musa inspiradora. Ela percebeu ainda o tocar de imediato tirou a mão tímida. Usava por sobre os cabelos o véu branco de missa das moças solteiras. Então, de maneira surpreendente, ela levantou a cabeça olhando-o nos olhos com um pouco de medo e muito de coragem. Uma atitude inesperada e desafiadora para a época. Falei para meu pai sobre precisar vir ao confessionário, assistir às vésperas, e ele me permitiu a saída com a minha mucama, Catarina. Olhou por sobre o ombro e ele seguiu seu olhar. À porta da catedral estava a mesma escrava que o recebera naquele dia, observando-os de longe com apreensão na fisionomia. Ela sabe de tudo. Mostrei seu bilhete a ela. É minha amiga de confiança, senhor Cristiano. Ficou muito vermelha falando o nome dele e ele sentiu seu corpo inteiro se agitar com aquilo.
Precisava saber mais dela, conhecê-la, ansiava por mais e mais. Podemos sair daqui e caminhar? Ele se controlou para não parecer ousado demais. Não queria assustar a jovem. Ela era ainda muito nova e não sabia disfarçar os sentimentos. Sorriu para ele com doçura. Sim, quero muito. Falou baixinho, pois a igreja começava a receber os fiéis para a missa das vésperas dominicais. Catarina irá conosco. Mas é claro, sem problemas, vamos caminhar pela rua, ela nos seguirá. Preciso voltar para cá às 6h30, pois virão nos buscar. Ela parecia triste. Apenas pude conseguir o horário da missa. Vamos, ele levantou-se. Fez a flexão seguindo de pronto pela jovem. Catarina os acompanhou logo depois. Desceram os degraus de mármore rosado da igreja e caminharam pelo aterro do caminho novo. O sol estava ameno e Beatriz fechou a sombrinha entregando-a a Catarina. Eu me lembro do Senhor. Eu sei, ele respondeu com suavidade. Naqueles dias, uma mulher nada podia fazer ou dizer. Aquela menina órfã de mãe e bastante jovem estava quebrando regras ancestrais apenas naquele passeio inofensivo. Cristiano não exigia nada mais além do recebido, pois era também um homem do século XIX. Mas sentiu amor e desejo entrelaçados. Queria adorá-la como uma santa, escrever-lhe poemas, beijar aqueles lábios rosados pela primeira vez, e então rasgar-lhe suas roupas e possuí-la ali mesmo no chão, no meio da rua. Esses sentimentos avassaladores o deixaram perplexo. Nunca antes experimentara tantas emoções diferentes por uma mulher só. Conversar naquela situação era um desafio. Falar sobre o clima ou estudos, a vinda do imperador e a novidade do sorvete, quando tudo desejado era apertá-la nos braços e acalmar a brasa que aumentava mais e mais em seu peito. Mas ele conseguiu se controlar de forma sofrível. Enquanto ela falava sobre suas ideias e sonhos um tanto infantis, ele a observava. Pensava absorto em emprestar livros, fazê-la conhecer mais sobre cultura, arte, dividir com ela seus ideais. Ele mesmo não era tão conhecedor do mundo, mas precisava compartilhar o pouco que tinha. Quase não falou, Sr. Alencar, Cristiano. Ele sorriu para ela. Gosto de ouvi-la, senhorita Beatriz. É tão jovem e cheia de sonhos. Ela levantou a cabeça encarando-o. Sou apenas 7 anos mais nova que o senhor. 15 anos. Ele ficou um pouco deprimido ao pensar na idade dela. Em breve deverá casar. Papai já escolheu meu esposo, ela disse apressada. Era um assunto detestado, e Beatriz relutava em mencioná-lo num momento tão agradável. Mas eu não o quero, de forma alguma. Cristiano ficou surpreso. Como assim? As ordens de um pai eram absolutas. Se o noivo era escolhido, a moça cabia acatar os desejos paternos. Nenhuma mulher jamais iria contra isso. Uma esperança tênue acendeu no coração dele. A senhorita é bastante progressista. Ele a fitou com cuidado, para não ser grosseiro. Inclusive vindo encontrar um homem estranho, quase sozinha. Eu sei quem o senhor é. Ela falou com a convicção e ardor, pondo a mão enluvada sobre a dele. E aqui é exatamente onde eu quero estar neste momento. Tanta paixão na voz e a força do temperamento visível sob a seda da aparência. Cristiano tinha a sensação de estar em um mundo surreal. Ele já a admirava. Apenas Beatriz ali parecia fazer sentido. Preciso vê-la outra vez, se ouviu dizendo apaixonado. Preciso ouvir sua voz, estar do seu lado. Próxima semana, perto da hora da missa, virei encontrá-lo. Beatriz estava corada pela ousadia. A mão dela apertou a dele. Pareceu de súbito tensa. Senhor, se isso for apenas uma diversão, um jogo, eu peço, me diga agora. Perdoe-me, mas não sei fingir tão bem como as mulheres mais experientes. Nunca antes fiz isso. Se estiver me iludindo, eu. Jamais. Ele falou mais alto do que pretendia, assustando a escrava e um outro transeunte na rua. Parou de repente tomando as mãos dela entre as suas. Eu nunca, nem em meus sonhos magoarei a senhorita. Acredita em mim. Beatriz o fitou avaliando. Cristiano a olhou de volta com o coração exposto no olhar. Observou a mudança acontecendo nela naquele momento. A suavidade tomando seu rosto, suas feições. Quase podia tocar o sentimento pouco a pouco espalhado no rosto e corpo da moça à sua frente. Se alguém conseguisse registrar o momento exato do nascimento de um amor, seria sem sombras de dúvidas aquele. A imagem da entrega e da paixão emoldurando Beatriz. Ficaram um tempo olhando dentro dos olhos um do outro. Acredito em você, ela suspirou de forma inaudível. Acredito.
Sem conseguir se controlar, ele levou ambas as mãos dela aos lábios, beijando com fervor. Nunca decepcionarei, prometo-lhe. Então me encontre na igreja, próximo domingo. Devemos voltar agora. Ele então percebeu que a noite estava descendo sobre a cidade, e ela deveria regressar para sua casa, para seu pai, e uma vida muito diferente da dele. Ela de certo casaria com um homem escolhido pelo pai, se tornando mais uma das matronas infelizes de sua época. Mas ainda o encontraria no próximo domingo, e ele ainda poderia segurar suas mãos. Não era tarde demais para tudo. Ele a conduziu de volta à igreja com lentidão para fazer durar. Teve cuidado de dar a certa distância ao chegar perto, para evitar maledicências. Beatriz tomou a carruagem e ele observou silencioso ela se afastando. Ela gostava dele e ele o sabia. Aquilo dava algum alento à sua vida. No outro domingo, se encontraram na igreja e ainda no outro consecutivo. Cristiano mal se lembrava daqueles dias corridos e cansativos, exceto pelos maravilhosos domingos pontuados. Conversavam sobre tudo e nada, sobre a vinda iminente do imperador e o baile que aconteceria. Ele escrevia poesias e entregava cópias com letra caprichada a Beatriz. Longas conversas nos bancos da ponte de madeira do aterro ao pôr do sol. Aquelas 2 horas semanais redimiam tudo do passado. Cristiano sentia-se abençoado. Sabia como a amada guardava seus poemas, cheios de apaixonadas rimas. Algumas vezes passara à porta do palacete do Pombal, aguardando a vinda de Catarina para entregar uma flor, doce ou nova poesia. A escrava ajudava o casal na medida do possível. Outubro terminou e veio novembro. O imperador já estava viajando pelas províncias, um novo cais sendo construído no bairro de São José para um desembarque confortável. Recife não estava pronta para receber a visita do mais ilustre do século XIX. O porto da cidade não possuía fundura o suficiente para se chegar, e então o imperador desembarcaria como todos nos arrecifes e viria de barca até o novo cais de Ramos. O Recife estava em rebuliço, todas as casas em reforma, sendo pintadas e caiadas, as ruas sofrendo inúmeras reformas. La Maison Blanche de Diógenes vendia tecidos como se fossem água no deserto, e nenhuma modista da província tinha mais horários livres para a confecção de vestidos de baile. 2 semanas antes da chegada das majestades, o rapaz teve uma grata surpresa. Fazia pelo menos um mês que Hélio não aparecia, e de repente Cristiano viu o primo entrar impetuoso na loja, todo sorrisos. Hélio atravessou o recinto, olhos postos no caixeiro. Bom, gente, vamos dar um tempo agora terminar. A gente está ainda com um certo tempo para as coisas. E é isso. O que eu li a respeito do Recife na época da vinda do imperador Dom Pedro II é que realmente a cidade parou para receber. E a cidade não estava pronta. Então, muitas pessoas pintaram suas casas, as lojas que fizeram reformas, as mulheres que faziam, as modistas, as costureiras, estavam todas ocupadas fazendo vestidos de baile, porque queria ter um baile em um prédio que estava sendo construído exatamente para isso. Inclusive, esse prédio, quem também financiou foi Dom Pedro II, ele ajudou a financiar. Atualmente esse prédio existe e ele é um hospital público do Recife, é o chamado IMIP, certo? Mas aí o nome dele também é Edifício Pedro II, ia ser um edifício de 3 andares, né? Então, é isso. Vamos, assim, na próxima leitura eu encerro o capítulo 13 e aí a gente continua a dar andamento à história, ok? Um beijo, se cuidem, fiquem protegidos e até a próxima.